Colossenses capítulo 3, nós faremos a leitura do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Ok. Versículo 18. Mulheres. Aliás, faremos a leitura do versículo 17, irmãos. Foi feita a exposição do verso 17 semana passada, mas o verso 17 é a continuação do verso 18, e não tem como desassociar o verso 17 do verso 18. Você que está com a sua Bíblia, diga amém. Amém. Com a sua Bíblia de papel, levanta ela bem alto aí, você que pode. E você que não trouxe a Bíblia, levanta a sua mão. Ninguém levanta, né? Está perdoado em nome de Jesus. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele, de Cristo Jesus, graças ao Pai. Versículo 18. Mulheres, sujeitem-se, cada uma ao seu marido, como convém, a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, a sua esposa, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estiverem lhe observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para com o Senhor, e não para com os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor Jesus, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor nos céus. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, e a sua palavra ela é poderosa, ela é fiel para nos corrigir. Que essa manhã o espírito de sabedoria e de revelação nos conduza nesse tempo. Nós nos humilhamos completamente à verdade da sua palavra e pedimos que, por meio dela, o Espírito Santo nos convença da nossa realidade e nos transforme como testemunhas fiéis do Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, essa manhã eu quero falar sobre a quinta sentença. Nós já estamos falando de 5 sentenças quando iniciamos a exposição do capítulo 3, há mais ou menos há 3 semanas. Nós já falamos sobre as 4 sentenças, e hoje eu finalizo o capítulo 3 falando da última sentença, que tem a ver com os nossos relacionamentos sociais. Então você que não acompanhou a nossa série de mensagens, para você se conectar um pouco melhor, você pode visitar a nossa página lá, o nosso canal no YouTube, e acompanhar novamente, ou você que não acompanhou, acompanhar o nosso ritmo de mensagens, para que você consiga continuar mensagem por mensagem, entender aquilo que o Senhor tem construído na nossa comunidade através da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então nós vamos fazer a exposição agora desses versos que acabamos de citar no capítulo 3. A quinta sentença tem a ver com os nossos relacionamentos sociais, mandato social do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu quero falar nesta manhã sobre o tema família centrada em Cristo. Haja vista que tudo que nós temos falado na exposição dessa carta tem a ver com a supremacia de Cristo, tem a ver com uma comunidade cristocêntrica, uma comunidade de espiritualidade cristocêntrica, uma comunidade de relações cristocêntrica. E na última semana foi falado desta relação de uns para com os outros, na exposição do verso 17 do capítulo 3 e os versos anteriores pelo nosso irmão Pedro. E o apóstolo Paulo, depois do verso 17, ele faz uma leve transição, porque ele começa falando sobre as nossas relações uns aos outros em comunidade. E Paulo ele diz que essas relações uns aos outros em comunidade, Cristo deve ser o centro. E Pedro foi muito enfático em falar isso na semana passada. E do versículo 17 para o versículo 18, o apóstolo Paulo ele faz uma leve transição para falar
da família na perspectiva biológica. Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade familiar de uma família que está centrada em Cristo e de uma família que tem Cristo como o Senhor da mesma. Por quê? Porque, de primeira instância, o que nós precisamos compreender que é possível fazer família sem Cristo. É possível o chefe de família, as mães de suas casas, os filhos, eles viverem, abre aspas, de forma saudável sem Cristo. É uma leve crítica, por quê? Porque esse de forma saudável sem Cristo tem prazo de validade. A verdade é que não existe família ideal nas Escrituras, existe família real. E quando eu falo de família real, família biológica real, filho submisso ao Senhor, esposa submissa ao Senhor Deus, marido submisso ao Senhor Deus, e vocês que trabalham no mercado informal, submissos ao Senhor Deus, em detrimento de ser submisso ao teu chefe, ao teu patrão. Nós estamos falando dessa realidade a partir daquilo que nós já estamos tratando no capítulo 3, que o apóstolo Paulo está falando de uma realidade neocriacional. O que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 3 inteiro, irmãos, dentro dessa perspectiva das 5 sentenças, é que todo cristão ele deve praticar essas 5 sentenças que foram abordadas ao longo desses domingos e a última sentença que nós vamos compartilhar essa manhã. Ou seja, todo cristão, e aí eu abro um parêntese para dizer, todo cristão nascido de novo, não é o crente que vem à igreja. Então o capítulo 3 de Colossenses não é para quem visita a igreja, não é para quem é amigo do evangelho, não é para quem é simpatizante do evangelho, é para quem nasceu de novo, da água e do Espírito, como disse o apóstolo João. Então, nascido de novo, nascido de Deus, ele tem uma natureza de Cristo, e nós falamos sobre isso. Ele não vive em função da realidade terrena, universal, mundo, cosmos. Ele tem uma nova natureza em Cristo Jesus, através dessa reconciliação com Cristo, nosso Senhor. Por isso, irmãos, quando nós falamos dessa realidade do novo nascimento, essa realidade criacional, muitas vezes isso nos leva a uma compreensão errada a respeito da nossa jornada cristã. Por quê? Porque talvez você compreendeu jornada cristã de maneira um tanto quanto errada. Talvez lhe foi ensinado que o viver em Cristo Jesus está apenas limitado a abandonar a velha natureza, ao passo que, se nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo disse, nós somos novas criaturas. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo, as coisas velhas se passaram. A verdade é que a maioria dos cristãos de igrejas locais, até mesmo nós paramos na primeira parte do texto. Nós compreendemos que precisávamos abandonar a nossa velha natureza, mas a verdade é que o evangelho ele nos convoca, pelo intermédio do convencimento do Espírito Santo, a abandonarmos as velhas práticas, em detrimento da prática de boas obras. Então não parem apenas parar de mentir. O Evangelho não te convoca a abandonar a mentira, mas ele te convoca também às boas obras, a uma vida de piedade. E essa vida de piedade, em detrimento de abandonar a mentira, é ser verdadeiro. Se você era ganancioso, agora que você tem a natureza neocriacional, em Cristo Jesus, você deixa de ser ganancioso, mas agora em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, você se torna um homem generoso que trabalha em função de abençoar outras pessoas. Então veja, o Evangelho nos convoca a abandonar as velhas práticas e o Evangelho se carrega de produzir em nós boas obras. E Cristo é visto em nós, Cristo é visto na igreja a partir dessas boas obras. É isso que Paulo trata no capítulo inteiro. Capítulo 3 inteiro de Colossenses. E o versículo 17, a última expressão que o apóstolo Paulo ele usa, dizendo o seguinte, tudo que vocês fizerem. Irmãos, tudo é tudo. O original de tudo é tudo, irmãos. Paulo está dizendo, tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor. Nós somos ensinados a dividir aquilo que é secular daquilo que é santo. Não é verdade?
Nós fomos ensinados da maneira mais errada possível, e tem um homem que é responsável por isso, um filósofo, e ele nos ensinou a separar aquilo que é secular e aquilo que é santo, quando na verdade a Bíblia nos ensina a separar o santo do profano apenas. Por quê? Porque nós somos seres integrais. Quando eu trabalho para a glória de Deus. Quando eu oro para a glória de Deus. Quando eu sou generoso para a glória de Deus. Ou seja, todo cristão neocriacional, todo cristão em Cristo, tudo que ele faz deve ser para a glória de Deus. Se não é, tem um problema, mas deve ser para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então isso tem a ver com essas boas práticas. E nós vamos falar lá na frente que não é um esforço próprio nosso. A prática de boas obras não é fruto do nosso esforço, é fruto daquilo que Cristo está construindo em nós. Porque na maioria das vezes que nós nos esforçamos a ter boas obras, nós pecamos miseravelmente. Quem já percebeu isso? Você decide, segunda-feira eu vou dar esmola no semáforo. E chega domingo seguinte, você não deu esmola para ninguém. Porque a verdade é que primeiro o Espírito Santo, ele precisa nos convencer. É por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho, porque só o Evangelho convence o homem da miserabilidade da sua alma. E quando o Evangelho convence o homem dessa miserabilidade, o Evangelho traz consigo, por intermédio da nova natureza, a prática de boas obras. Irmãos, nós precisamos ser piedosos e praticar boas obras. E quando eu falo de piedade, eu não estou falando de viver apenas uma vida de oração, porque uma vida de oração responde à sua espiritualidade, à sua intimidade com o Senhor, mas a prática de boas obras uns aos outros reflete o caráter de Cristo. Nós somos as mãos e os pés de Cristo na terra. Diga glória a Deus. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo na terra. A igreja de Atos capítulo 19. Você que pode aplaudir o Senhor Jesus, não é nosso costume. Se tudo é para a glória do Senhor, versículo 18. Mulheres. E aí agora, a porção do versículo 18 é para as mulheres dessa casa. Você que é mulher nessa casa, levante sua mão. Mulher, irmãos. Glória a Deus. Versículo 18 é para as mulheres. Se você quiser anotar, a responsabilidade de uma mulher cristocêntrica. As responsabilidades, aliás, não tem responsabilidades no plural aqui, né? No texto, é singular. Então seria a responsabilidade da mulher cristocêntrica. Ou seja, toda mulher neocriacional, toda mulher que nasceu de novo, ela é uma mulher? Vamos lá, irmãs, só as irmãs, os homens não falam isso, né? Por favor. Mulher cristocêntrica. Aí o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja dos Colossenses para as irmãs da igreja de Colosso, dizendo o seguinte: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Cada uma, ou seja, enfim, cada uma ao seu marido. Sujeição. Antes de nós falarmos sobre essa expressão, que é um problema para a pós-modernidade, porque a expressão submissão ou sujeição é um problema para a pós-modernidade. Porque nós estamos vivendo dias onde mulheres vão para as praças públicas e queima sutiã, queima calcinha. O movimento feminista, e por que não dizer, irmãos, diabólico. Nenhuma mulher cristã ela é feminista. Por quê? Porque a mulher cristã, ela já recebeu de Cristo o seu próprio valor. Então ela não precisa militar por sua própria causa. Você não precisa ir para as praças públicas ou pôr o dedo na cara do seu marido e pedir que ele lhe tratem com o valor que lhe é devido. Então nós não precisamos disso. Na realidade pós-moderna. E por isso a expressão submissão, ela traz consigo uma tonalidade pejorativa. Quando nós pensamos em submissão da mulher, sujeição da mulher ao marido, nós pensamos, irmãos, numa era patriarcal. Onde o homem no Oriente Médio, ele é digno de todo valor e a mulher vive sobre o capacho do homem. A mulher vive em função de satisfazer ou de elevar a vida do homem. Ela vive em função do homem e dos filhos. E ao passo que isso é saudável, só deixa de ser saudável por quê? Porque a mulher, ela tem intrínseco valor igual ao homem. E o Evangelho, ele veio restaurar o valor da mulher. Irmãos, o Evangelho, se vocês quiserem pensar dessa forma, é a religião que trouxe de volta ao valor da mulher.
E nós olhamos para as Escrituras, Antigo Testamento, nós vemos mulheres lavando os pés dos homens, ao passo que isso fazia sentido. Sara lavava o pé de Abraão. E, irmãos, não tem problema nisso. O problema é que a mulher vivia somente para satisfazer e elevar o homem. Quando, na verdade, Cristo ele vem restaurar esse valor. E antes de falar sobre esse papel da mulher em submissão, eu quero dar alguns dados para as irmãs e os irmãos aqui nessa casa do IBGE, dados esses do ano de 2016. Primeiro dado que a gente precisa observar, falando de casamento. Brasileiros se casam menos. Brasileiros, desde 2016 para cá, se casam menos, se divorciam mais e cada dia eles têm menos filhos. 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. Então, se nós estamos falando de uma estatística que diz que a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio, que Deus nos guarde dessa realidade, porque nós somos neocriacionais. Diga amém, irmãos? Amém. Cristão casa e vai viver com a Jacó, e a Jacó vai viver com Jacó até que a morte separe, irmão. Jaconiza. Não, diaconiza não. Terceiro dado. Diminuíram-se 2,3% de casamento no mundo. 2,3% de casamentos no mundo diminuíram. E 8,3% de divórcios aumentaram. Tem misericórdia de nós. Porque a maioria dos que se divorciam são cristãos. Aliás, supostos cristãos. Protestantes. Cerca de 340 mil divórcios por ano, irmãos. Sendo que em 2006 era apenas 80 mil. 2006 era 80 mil divórcios por ano. A partir de 2016, 345 mil divórcios ano. 1 milhão de casamentos de sexos opostos. E 0,5% de casamento por ano de sexo do mesmo gênero. Ou seja, os casamentos homoafetivos, eles crescem mais ao redor do mundo do que os casamentos heterossexual. O único casamento que cresce no Brasil é esse casamento, irmãos. E a pergunta é, o que é que está acontecendo? A perversidade na humanidade? Sim. Em detrimento da falta de testemunho fiel de uma igreja neocriacional. Por quê? Porque família, eu disse no início, família, diante das Escrituras, de acordo com as Escrituras, ela não é ideal. Ela é real. E ela só é real se ela tiver Cristo. Dito isso, irmãos, o pastor Tim Keller, ele diz que casamento significa profunda transformação de caráter através de uma amizade profunda. Ou seja, casamento é instrumento de Deus para a nossa santificação. Paralelo a isso, se nós estamos falando de todos esses dados do IBGE, que contrapõem a verdade das Escrituras, e o testemunho fiel do Evangelho naqueles que nasceram de novo, irmãos, é possível o casamento ser para a glória de Deus. Diante das barbaridades que nós enxergamos dentro dos casamentos, é possível sim. É possível sim ter filhos submissos ao Senhor, mesmo em uma era perversa, mesmo em uma era de erotização, é possível casamentos serem santificados, irmãos. E a verdade é que o casamento cristão, os cônjuges cristãos, eles não devem optar entre felicidade e paz. Porque um casamento centrado em Cristo, nós podemos desfrutar tanto da paz que excede todo entendimento, tanto da felicidade. Então não diga para mim que é possível viver apenas com um, entre paz e felicidade. É possível o seu casamento ser centrado em Cristo Jesus e desfrutar daquela realidade lá, da carta de Salomão. Quem lembra? Ninguém lembrou, né? Irmão, está ali na Bíblia, irmão? A uva lá no mel. O morango no doce de leite. Dito isso, irmãos, os problemas de ordem no matrimônio
não é temperamento. Sabe qual que é o problema do temperamento? Temperamento se tornou signo cristão. O que você é? Eu sou sanguíneo. Não, irmão, você é crente. E daí o sanguíneo, o colateral não, o colérico. E o outro lá, o melancólico. Ele é uma tribulação no casamento. E ele atribui isso ao seu temperamento. Extremamente explosivo, ele diz, é o temperamento. Na verdade, é falta de conversão. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é menor e não equivale em nenhum momento ao seu temperamento. Você pode ser o sanguíneo de toda a ordem sanguínea do mundo. Você tem Cristo, e porque você tem Cristo, você é longânimo, compassivo, misericordioso, amoroso. Eu sei que é difícil. É por isso que nós vamos tratar de como experimentar isso na realidade de Cristo. Glória a Deus. Dito isso, versículo 18. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. A expressão submissão, irmãos, encontrada no texto, é responsabilidade da esposa. A palavra submissão, ela não é advinda de uma submissão por subserviência, ou seja, uma submissão por bajulação, uma submissão por imposição, uma submissão por interesses pessoais. Essa submissão é na perspectiva de comissão, ou seja, a submissão da mulher ao marido é quando ela se submete a ser uma com o seu marido e juntos eles vivem uma missão. E essa única missão não é construir riqueza. Essa única missão é, na comissão, participação de um para com o outro, eles cumprirem aquilo que é mandato cultural no mandato social. Viverem para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, a submissão, ela está apenas relacionada, a submissão da mulher, ela está apenas relacionada à submissão de função. Não é uma submissão psicológica, não é uma submissão emocional. É uma submissão de função. Por quê? Porque o homem, ele não é uma pessoa em si mesmo poderosa somente para conduzir uma família. Ele precisa da mulher. É por isso que Gênesis capítulo 2, versículo 18, Moisés ele disse, Moisés escreve e Deus dizendo para Adão, eu farei para você uma auxiliadora idônea. Ou seja, a mulher, ela não é inferior ao homem nessa comissão. Ela não é inferior ao seu marido nessa missão. Por quê? Porque essa submissão da mulher é uma submissão voluntária. Diga comigo, submissão voluntária. E essa submissão voluntária, irmãos, é fruto da parte B do versículo. Por quê? Porque Paulo diz, mulheres, sujeitem-se ao seu marido. Daí ele põe uma vírgula e ele estabelece a métrica do porquê a mulher tem que ser submissa ao marido. E esse tom meu não é um tom de machismo, irmã. É um tom de enfatização. Essa submissão, ela é resultado da submissão que a mulher tem já a Cristo. Então veja, uma mulher que não se submete a Cristo, ela não se submete ao seu marido. Irmã, você pode fazer o encontro de casal, o seminário de casal lá, o Casados para Sempre, 20 anos da sua vida. Se você não se converter e enxergar em Cristo uma figura masculina, perfeita, fiel, e através dessa figura perfeita de Cristo como o nosso Pai, e ao mesmo tempo o nosso noivo, o teu noivo, em detrimento de você, pelas lentes das Escrituras, olhar para o seu marido e compreender que ele é pecador, irmã, como você. Nele não há fruto suficiente. Talvez nem para lhe merecer,
e nem para lhe tratar com devida honra. Mas essa sujeição do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele orienta as irmãs, não é uma submissão, irmãos, de cabestro. É uma submissão voluntária de uma mulher que ama tanto o Senhor Jesus Cristo e compreende que Jesus é o seu Salvador, o seu Redentor. Como lá, o Boaz foi o Redentor e o Salvador da irmã Ruth no Antigo Testamento. Quando a esposa ela tem esse vislumbre, quando ela consegue enxergar Cristo em detrimento do seu marido, ela consegue ser uma esposa submissa. Diga glória a Deus. Amém. Por isso, irmãos, essa submissão voluntária da mulher é o papel dela na administração da família e para a saúde da mesma. É por isso que Provérbio diz que a mulher sábia edifica. A mulher sábia, ela constrói. A mulher sábia, ela dá manutenção na família. A mulher sábia, ela é comprometida com Deus, consigo mesmo, com seu marido e com seus filhos. E, consequentemente, com a sociedade. Mas a tola, irmãos, o texto diz que ela destrói com as suas próprias mãos. O homem, por mais endemoniado que ele seja, é óbvio que essa submissão que o apóstolo Paulo ele exige das mulheres tem a ver com a submissão de uma mulher cristã para um marido cristão. Se ele for endemoniado, você errou, você casou errado. Aí você vai ter que orar para que ele se converta. Casa caiu, irmão. Ou torcer para ele morrer, né? Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, o apóstolo Paulo de novo, ele usa as mesmas expressões em um tom diferente. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Resultado de submissão a Cristo, seu Senhor, você se submete ao seu marido. Versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o seu Salvador. Ou seja, irmãos, o modelo da mulher é a igreja. O modelo da esposa no casamento é como a igreja se submete a Cristo. E o modelo do marido no casamento é o próprio Cristo. Então a forma de como as mulheres conseguem enxergar a igreja visível e universal em extrema adoração, submissão, temor, zelo ao seu Senhor, o seu Redentor, essa mulher idônea, auxiliadora, a que edifica a casa, ela olha para a igreja de Cristo e ela tem como modelo o amor da igreja de Cristo pelo próprio Cristo. Por isso, irmãos, eu quero ler um texto com vocês. Esse texto eu li para minha esposa ontem. Provérbios capítulo 31, irmãos. Olha o modelo, não precisa abrir, as irmãs. Só anota para vocês meditarem todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Mas olha só o que diz o texto. Olha só o que Salomão, o testemunho que Salomão dá de uma mulher virtuosa, de uma mulher centrada em Cristo. Salomão diz, ela é uma esposa exemplar. Feliz a quem a encontrar, ou seja, feliz o homem que encontra essa esposa exemplar. Se Salomão está dizendo que feliz é o homem que encontra a esposa, essa esposa exemplar, irmãos, quer dizer que é mega sena o negócio. Tem que ralar, irmão, para encontrar essa esposa exemplar. Amém, irmã? É o texto. E aí Salomão continua dizendo, essa mulher exemplar, aí agora é para os maridos, ela é muito mais valiosa que os rubis. Numa era pós-moderna, os homens enxergam mais riqueza no que possui do que no que tem em si mesmo. Versículo 11. Seu marido tem plena confiança nela e não lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã e o linho fino com prazer e trabalha com as suas próprias mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe a provisão para a sua família. Antes de clarear o dia, na madrugada, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e dá tarefas às suas servas. Essa mulher, ela avalia um campo e o compra, e com um ganho, ela planta uma vinha, uma mulher empreendedora, capaz, de valor.
ela se entrega com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante um dia. Aí precisa de um encontro de casal para falar sobre essa lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa é aquilo mesmo lá à noite. Irmão. A mulher trabalha o dia inteiro e à noite ela tem que estar com a lâmpada acesa. Entendeu, irmãs? É o que o texto quer dizer. E é verdade. Onde é que eu parei? Ok. Nas mãos ela segura o fuso e com os dedos ela pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Uma mulher generosa, comprometida com a sociedade, com o quarteto vulnerável. Ela não receia a neve por seus familiares. Por quê? Porque ela já se encarregou de vestir com agasalho toda a sua família. Essa mulher faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Essa mulher faz vestir linho fino e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Ela reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Capítulo 31 de Provérbios. Esse é o modelo, minhas irmãs, com todo o amor e zelo pelas Escrituras. Esse é o modelo de uma mulher cristocêntrica. Versículo 19. Maridos, agora vem a demonstração divina por intermédio do apóstolo Paulo aos homens. Porque toda casa é constituída de esposa, marido e filhos. Pet não é da família, irmãos. Pet é acessório. Maridos, ame cada um a sua mulher e não as tratem com amargura. Irmão, isso aqui é muito poderoso. O mandato bíblico para o marido é amar a sua esposa. E esse mandamento, nessa era, esse contexto aqui, irmãos, da carta aos Colossenses, era uma era, como eu disse no início, extremamente patriarcal, machista, severa, duríssima, para com o papel feminino na família, no seio da sociedade. Então, quando o apóstolo Paulo está dando ordem aos homens da igreja de Colossos para amarem as suas esposas, essa ordem, irmãos, esse mandamento causou espanto. Enquanto Paulo estava dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido, estava tudo normal para a igreja de Colossos. Mas quando Paulo diz o seguinte, agora é a vez dos maridos, amem as suas esposas, causou-lhe espanto na comunidade. Isso chocou a cultura da época. Por quê? Porque na cultura patriarcal, na cultura machista, o homem ele pensa que a responsabilidade dele na família e agora, estritamente para sua esposa, é apenas pagar boleto. O amor que Paulo ordena para que os seus maridos amem a sua esposa não se restringe em apenas pagar boleto, irmãos. Não é dar uma boa casa à sua família, embora seja obrigação tua. Não é construir riqueza somente para a sua família. Esse amor que o apóstolo Paulo subscreve no versículo 19 é um amor sacrificial. E esse amor sacrificial, o marido ele paga tributo à mulher, chamado amor. E esse tributo chamado amor é responsável em unir o matrimônio, a ponto de Cristo ser glorificado. E esse amor sacrificial que o apóstolo Paulo, ele ordena que os maridos, ele amem a sua esposa, não é o amor que nós autofabricamos, irmãos. É um amor neocriacional. É por isso, eu abro um parêntese para dizer, o modelo de casamento fiel, verdadeiro, saudável, não é o seu vizinho descrente. O modelo de casamento, de família rendida aos pés de Cristo, família cristocêntrica,
esposa submissa e marido que ama, não é as famílias saudáveis dentro da comunidade. As famílias saudáveis, cristocêntricas, dentro da comunidade, servem de inspiração, porque modelo de esposa é a igreja, modelo de marido é Cristo, modelo de filho é Jesus Cristo como homem. A família do seu lado, ela pode ser mais perfeita possível, ela não é o modelo. Se você mirar nela para tentar acertar, errará miseravelmente. Modelo de família centrada em Cristo é Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele ordena que o marido ame a sua esposa com amor sacrificial. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a igreja? Pagando o boleto? Sim e não. Embora ele pagou um boleto caríssimo com o seu precioso sangue na cruz, mas ele pagou esse boleto em detrimento da sua morte. Então, o amor dos maridos para com as suas esposas é morte. Agora, se ele não morreu com Cristo e para Cristo, ele não vai morrer para a esposa. É impossível. É por isso, irmã, as mais jovens da igreja, não casa com o cara lá do teu trabalho que você conheceu ontem. Anda com a lupa da espiritualidade até dentro da comunidade para ver realmente quem nasceu de novo. Porque tem mulheres dentro das igrejas pagando boleto altíssimo porque casou com um descrente que levantava até a mão e orava. Porque se ele não morre para a esposa, se ele não morre com Cristo, ele não morre para a esposa. Por isso, versículo 19 ainda, parte B, Paulo disse, esse amor em detrimento de como Cristo amou a igreja, ele é o mandamento para que os maridos amem as suas esposas, vírgula, e não as tratem com amargura. Então veja, irmãos, tratar com amargura é consequência de vocês casarem, ou estarem casadas, com um homem que não nasceu de novo. Você só vai colher amargura. Ah, mas meu marido nasceu de novo, é até pregador, e me trata com amargura. Não, ele não converteu o suficiente. Ele até crê em Cristo. Ele até serve a Cristo e a sua igreja. Mas se ele trata a sua esposa com amargura, a métrica aqui é o versículo 17. Tudo que vocês façam, façam para como quem faz, para o Cristo é a métrica. O que é tratar com amargura? A palavra do grego para tratar com amargura sugere se referir a algum exercício opressivo de autoridade. Ou seja, tratar com amargura é o marido que fica na cola da mulher dizendo, me obedeça, me submeta. Isso aí não é essa submissão do versículo 18. Não é uma submissão voluntária, é uma submissão servil. É uma submissão imposta. Então, todo marido que impõe submissão, ele está tratando a sua esposa com amargura, opressão, desprezo, humilhação, tratar com aspereza, ofensas verbais, ofensas físicas. Por isso, abro parêntese para dizer, ofensa física não é pecado, é crime. Procure a delegacia antes de procurar o pastor da igreja. Autoridade impostas, ofensas emocionais. Veja, irmãos, ou nós, agora eu me coloco na posição de marido, porque essa palavra que te fere, me fere. Eu tive que fazer as pazes essa semana com a minha esposa para pregar. Ou nós somos frouxo demais, desculpa a expressão, ou estúpido demais. Ou nós somos duro demais, ou nós somos flácidos demais. Perceba que nós homens estamos oscilando entre os extremos. Ira demais
Demais, sorri demais o cara, vive sorrindo. E isso é tratar a esposa, irmãos, com amargura. Provérbios 31, o mesmo Provérbios que nós lemos lá, de uma esposa cristocêntrica. A partir do versículo 28, o salmista ele fala do marido cristocêntrico, e ele diz: seus filhos se levantam e elogiam essa mulher cristocêntrica, embora seu marido também as elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você, minha esposa, a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. E o marido que teme ao Senhor, ele elogia. Versículo 31. Que ela receba, a esposa virtuosa, centrada em Cristo, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Se nos versículos anteriores essa mulher trata o seu marido com digno de respeito, a ponto de esse respeito da mulher para com o marido é visto na porta da cidade, o versículo 31 finaliza dizendo que da mesma forma o homem paga a sua esposa, com dignidade a mesma, a ponto de essa mulher ser elogiada na porta da cidade. Versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A expressão obedeça nesse texto tem a ver com seguir instruções, seguir ordens. E agora nós temos um mandato bíblico, social, dos filhos para com os seus pais. Obediência. De novo, não obediência por subserviência, mas uma obediência que é resultado de paternidade biológica. E essa obediência dos filhos para com os pais é a mesma obediência que os filhos que se converteram obedecem a Cristo. Por quê, irmãos? Essa obediência, ela traz consigo aquilo que nós crescemos, os filhos que nasceram e tiveram o privilégio de nascer no Evangelho, nós crescemos ouvindo: obedeçam pais e mães para que os seus dias, mandamento com promessa. Irmãos, eu nunca vi nenhum filho prosperar sendo rebelde. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de filho rebelde que faz dinheiro. Dinheiro não é prosperidade, dinheiro é riqueza. É só você trabalhar. Não existe filhos que não obedecem, que não prosperam. É por isso que Paulo está dizendo: obedeçam. E essa obediência, irmãos, aos filhos aqui presentes, é em tudo, até no que você não concorda. Não concordo, obedece, filho. Lá em casa foi o seguinte: não quero obedecer, então vai embora. Daí a paternidade flácida diz: ah, mas eu vou perder o seu filho. Não, você já perdeu. Amém? Então os filhos obedecem. Mulher se submete, marido ama, filho obedece. Filho obedece, marido ama, mulher obedece, submete. Esse é o papel da família cristocêntrica. Versículo 21, pais, não irritem os seus filhos. A expressão irritar aqui é o pai que incita os filhos a uma postura de desafio. A expressão irritar aqui são palavras duras. Aos pais que tratam os filhos com palavras duras, críticas constantes, peca contra o filho e não pede perdão. Não trate os filhos com irritabilidade. Pais, não irritem os seus filhos. Por quê? Para que eles não desanimem. Existem muitos filhos de pais, crentes, que não suportam a igreja, que não querem conta com Cristo. Por quê? Porque os pais o irritaram. Como? Quando os pais vinham à igreja, mas viviam uma vida incoerente, hipócrita. Supa o peso da expressão. Irritar os filhos é quando o pai diz, faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço não vai dar ruim. Vida incoerente, você está irritando o seu filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai desanimar. Por quê? Porque quando você instrui o seu filho com a sua boca, tem um tom.
quando você o instruir com a sua vida, é o maior grito que você pode dar aos corações dele. A sua vida é o modelo. A sua vida é a maior disciplina espiritual do seu filho para com o Senhor. Então, excesso de severidade, falta de tempo com os filhos, o pai que trabalha, o pai pós-moderno. Lembra que eu disse no início? Ele ama pagando boleto, mas ele não ama amando. No diálogo. Ele quer pagar boleto, ele acha que ele é tão viril, que ele tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Por quê? Quero construir riqueza para o filho. A maior riqueza de uma família é Cristo. Então, por isso, quando o pai ou a mãe trabalha com severidade e vive uma vida ausente da realidade dos filhos, está tratando o filho com irritabilidade, e a consequência será, eles vão desanimar. E se desanima, irmão, vai para o inferno. Esse é o destino de todo homem que não crê em Cristo. Eu estou finalizando. Ou então, a falta de disciplina. Veja, ou os pais pecam pelo excesso ou pela falta. E daí o pai, desculpa a expressão, irmãos, mas de verdade, não tem outra expressão. Ou o pai e a mãe é frouxo demais ou é severo demais. E daí não precisa fazer yoga para encontrar o meu termo. Não, você precisa de Cristo na família. Você precisa tentar encontrar equilíbrio em nada aqui. Porque o Evangelho não subscreve equilíbrio. O Evangelho subscreve Cristo. Então, Cristo, como modelo de criação de filhos, irmãos, se o filho vier a desviar, porque é possível que o filho desvie, é possível. Bem instruído, bem assistido, é possível que ele se desvie. Mas sabe o que diz o texto bíblico? É impossível ele não lembrar da casa do pai de novo. Ele sabe que por mais destruído e rebelde, ele sabe que ele pode encontrar afetos em seu pai biológico que traduz o seu pai espiritual. Diga amém. Então os filhos demonstram obediência ao Senhor quando obedecem aos seus pais. Então é no ambiente de graça, na família, que há transformação. Irmãos, se a graça de Deus se instaurar nas nossas casas, haverá transformação. O marido que personificou o diabo, ele transforma, irmã. A irmã que é iracunda, a esposa que é iracunda, ela transforma. O filho que é rebelde, ele transforma. Se houver meios de graça, se houver submissão a Cristo na família. Por isso, família perfeita, ela não existe. Família ideal não existe, mas existe família verdadeira, existe família real. Cristo, ele estabeleceu a obra da redenção por intermédio de família. Por isso que família é o assunto mais caro, um dos assuntos mais caros do Evangelho. Porque Cristo redimiu toda a sua humanidade, o Pai enviando o Filho se submetendo ao Pai, e a igreja recebendo o Filho como sua noiva. Diga glória a Deus. Do versículo 22, irmãos, ao capítulo 4 e 1, Paulo está tratando agora de carreira e trabalho. Por quê? Porque nesse contexto aqui, pai, filho, esposa, pai, filho e esposa, e os escravos, eles viviam junto. Então, todo mundo fazia parte da mesma família. Senhor, escravo, escravo, senhor. Todo mundo era da mesma família. Mas só que o que Paulo está falando aqui é o seguinte: o senhor de escravos, que era uma prática comum no Oriente e ainda é, e para os cristãos ainda era, no contexto de evangelho, na igreja primitiva, era comum cristão ter escravos. Hoje não mais. Mas enfim, a ordem não muda no fato de ter, mas como os senhores tratam os seus servos. Então o que Paulo pressupõe aqui é mais ou menos, quando o escravo é cristão, e um dia o seu dono, o seu senhor, vai até a igreja do escravo e se converte. Imagina um escravo cristão. É por isso que Paulo ele diz o seguinte no versículo 22, escravos obedeçam em tudo aos seus senhores. Irmãos, eu estou correndo porque o tempo já foi embora. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estiverem observando, mas com sinceridade de todo o seu coração, porque vocês temem ao Senhor. Ou seja, a submissão do escravo para com o seu senhor, não é na vista do seu senhor, é na ausência, na presença. Por quê? Porque o resultado de um escravo, e daí você que está no mercado, posicionado no mercado formal e que trabalha, a sua submissão ao seu chefe é porque você teme ao Senhor. Então veja,
nesse contexto, o escravo, imagina, eu vou usar uma linguagem mais usual, vou contextualizar. Imagina você é cristão lá no seu setor de trabalho e o seu empresário que é descrente, um dia ele vem na sua igreja. Ele percebe que você é o pastor da igreja e lá você era o funcionário mais... Você era tudo, menos a testemunha de Cristo. Ou vice-versa. O teu patrão vem na igreja, se converte a Cristo e vê que você é um homem piedoso. Aí sabe o que aconteceu nesse contexto? Os donos dos escravos, eles voltavam para casa e davam dignidade aos seus trabalhadores. Ou vice-versa. O chefe, o senhor era crente, cristão, piedoso, e o escravo não. Aí o escravo ia na igreja do seu evangelho e lá ele viu o seu senhor lhe servindo à mesa pão e vinho. Por quê? Porque a métrica do evangelho não é progressismo, irmãos. Socialismo. Onde o Senhor precisa vender tudo para dividir. Não é igualdade. No reino de Deus, a justiça de Deus, ela é demonstrada por equidade. Unidade de espírito. Então essa obediência dos empregados para com o empregador e os empregadores tratar com dignidade os seus empregados é uma ordem bíblica. Então você que é um empresário na nossa comunidade, você que é um empresário cristão, trate com dignidade os seus trabalhadores, irmãos. Tem empresários que pagam o piso e nunca o teto. E aí ele não sabe porque o funcionário está desanimado. Em detrimento a isso, o funcionário só chega atrasado e na igreja pede oração porque está sendo perseguido no trabalho. Ou então, quando o funcionário é pago para trabalhar e passa o dia inteiro nas redes sociais, você está roubando, isso é pecado, irmão. Presta muita atenção nisso. Se nós estamos falando de uma realidade neocriacional, nós não estamos falando apenas de abandonar velhas práticas, mas recebermos de Cristo boas obras, práticas de piedade. Então, se você foi pago para trabalhar, para assentar bloco, para demitir, para contratar, faça isso. Não gaste o tempo nas suas redes sociais, isso é pecado. Não gaste tempo no banheiro do seu trabalho. Seja justo. Por quê? Eu amo o versículo 25. É a métrica para essa relação de chefe, empregado e chefe. Versículo 25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Se você, trabalhador, é injusto para com o seu empregador, seu patrão, se você é injusto, você receberá a injustiça do Senhor por intermédio dele. Você vai amassar barro para Faraó. Você vai passar a vida inteira trabalhando e ganhando o piso. Aos empresários cristãos, se você não trata com dignidade os seus funcionários, vai incorrer em eles desanimarem. E daí sabe o que vai acontecer? É impossível achar mão de obra no mercado de trabalho fiel, digna, que corresponda a um salário, dignidade e responsabilidade. Finalizo, irmãos. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Eu já falei? Mas aí o final Paulo diz: façam isso. Amém, irmãos? Está aqui ainda? Paulo disse: façam isso, porque vocês têm um Senhor no céu. Ou seja, trate bem os empregados, porque você tem um Senhor no céu. Obedeça ao teu chefe, ao teu patrão, porque você tem um Senhor no céu. Submeta-se ao seu marido, porque você tem um Senhor no céu. Ame a sua esposa, porque você tem um Senhor no céu. Obedeça aos seus pais, porque você tem um Senhor no céu. Por isso, Cristo é o modelo padrão dos maridos, esposa e filhos. Mas o Espírito é o agente capacitador a sermos semelhantes a Cristo. Ou seja, eu disse no início que não é um esforço próprio nosso de submeter, de amar e de obedecer e de tratar com dignidade. Não é um esforço nosso, é resultado daquilo que nós estamos recebendo do Evangelho, e Cristo vai operando essas realidades dentro de nós. Não adianta se esforçar.
Cristo precisa te convencer da sua realidade. Cristo te convencendo, o mesmo te encarrega daquilo que Paulo disse a Gálatas capítulo 5. A Bíblia não está exigindo um esforço da nossa parte nessa realidade do mandato social. Não é esforço, mas extrema submissão a Cristo. Ou seja, sem Cristo nós não iremos conseguir. Sem Cristo você vai ser um péssimo pai. Sem Cristo você será uma péssima mãe, uma péssima esposa. Sem Cristo você será um filho rebelde. E um funcionário improdutivo. Mas Cristo, em nós, como resultado de devoção, esposa se submete. Como resultado, irmãos, de devoção ao Senhor, marido ama, filhos obedecem. A supremacia de Cristo deve governar todos os nossos relacionamentos. O modelo da esposa é a igreja e o modelo do marido é Cristo. Fica de pé no seu lugar, por favor.